Professor, se o diabo é a personificação mitológica do mal, Deus não seria a personificação mitológica do bem? A pergunta foi muito bem colocada, mostrando que a senhora tem perspicácia e certamente conhecimento dos problemas mitológicos. Entretanto, eu queria lembrar a senhora que há dois aspectos na mitologia. Um é o seu aspecto fabuloso, o seu aspecto puramente ilusório e que é de natureza simbólica. Na mitologia, nós interpretamos certas coisas como sendo antropomórficas, quer dizer, dando-lhes a feição de coisas humanas. A deusa Ceres, por exemplo, a deusa dos cereais, a deusa das colheitas, ela representava as próprias colheitas. Era naturalmente o conjunto de forças da natureza que produz a fertilidade da terra e que se personificou mitologicamente na figura de uma deusa humana. Ora, essa deusa na verdade não existia. Mas a mitologia apresenta-nos então um outro sentido, um outro aspecto muito curioso, que é o de racionalização do mundo. O mundo existe para nós como um caos. Existe como uma variedade infinita de forças, de poderes que parecem se contradizer, que agem das maneiras mais inesperadas sobre a natureza humana, que produzem transtornos naturais inesperados e que nos surpreendem. O mundo muitas vezes nos aturde. Então os homens primitivos, no desejo de racionalizar o mundo, no desejo de conseguir compreender o mundo de qualquer maneira, eles foram, a partir da magia, desenvolvendo a sua imaginação e aplicando-a à interpretação dos fatos naturais. Daí resultou esse processo da mitologia. Quando nós estudamos a mitologia grega ou a mitologia romana, nós vemos que ela é eminentemente racional. Ela oferece, na figura de cada deus, um conjunto de forças bem disciplinadas em ação que representam um setor da natureza, das atividades das forças naturais. Ora, então tem esse aspecto que decorre do primeiro aspecto, o aspecto simplesmente simbólico. Mas existe um sentido maior na mitologia, que é aquele que nos apresenta a percepção pelo homem de uma realidade supranormal, que ele não pode compreender imediatamente, mas que ele interpreta em termos da sua própria normalidade. Assim, por exemplo, quando na mitologia grega aparece Zeus como sendo o deus que domina o Olimpo e tem todos os demais deuses sob a sua direção, nós temos aí uma percepção extrasensorial do homem referente à existência do próprio Deus, do Deus único, do Deus supremo. Embora ele entendesse que a natureza estava dividida em vários setores que deviam ter os seus deuses setoriais, por assim dizer, ele, entretanto, compreendia que devia haver um poder supremo, um poder superior que tudo dominava. E esse poder, ele figurava na personificação de Zeus. Em Roma, na mitologia romana, nós vemos este Deus supremo em Júpiter. Júpiter é o senhor, o dominador de todos os demais deuses. Ele pode, inclusive, castigar os deuses. Ora, então, Júpiter é que representa este momento superior, este aspecto superior da mitologia, em que a força, o poder, a inteligência suprema do universo se configuram na personalidade fictícia de um homem que é o próprio Júpiter. Ora, quando tratamos, portanto, de mitologia, temos de compreender esses dois aspectos. Quanto a Deus, na sua figura suprema, mitologicamente ele representa uma percepção intuitiva da criatura humana que é transformada numa figura também humana, porque o homem só pode compreender as atividades da inteligência através de uma figura humana. Mas quando se trata do diabo, nós estamos no plano inferior da mitologia, naquele plano em que o mitológico se confunde com a realidade imediata das situações naturais. Então, por isto, o diabo se apresenta como um absurdo lógico, enquanto Deus se apresenta como uma exigência lógica. Por exemplo, o filósofo francês Descartes costumava dizer o seguinte: tirar Deus do universo seria o mesmo que tirar o Sol do nosso sistema solar.
Por quê? Porque o nosso sistema solar só pode existir tendo o Sol como centro para, com o seu poder de gravitação, controlar a mecânica do sistema. Assim, dizia Descartes, Deus está para o universo da mesma forma que o Sol está para o nosso sistema solar. Se nós tirarmos Deus do universo, Deus como inteligência criadora e controladora de toda a natureza universal, nós então não entendemos mais o universo. O universo se transforma em caos, porque ele não tem orientação, ele não tem direção, não tem quem o dirija, quem o sustente, quem realmente imprima nele em todas as coisas, desde um grão de areia ou de uma folha de relva até as galáxias no infinito, essa ordem, essa precisão lógica, inteligente, que se revela em todos os processos da natureza. Assim, a mitologia pode nos socorrer para compreendermos a distinção entre Deus e o diabo. O diabo já não é necessário. Racionalmente, o diabo é uma contradição, é um absurdo. Por quê? Porque se existe uma inteligência suprema que tudo dirige, que tudo controla, e que submete tudo a leis precisas, tudo. Veja o seguinte, Jesus disse muito bem, nenhum fio de cabelo cai da nossa cabeça se Deus não quiser que ele caia. Por quê? Nenhuma folha seca cai de uma árvore se Deus não quiser que ela caia. Por quê? Porque Deus, como a inteligência suprema do universo, está presente em todas as coisas através de suas leis. É graças às leis que fazem a folha amarecer e desligar-se do ramo que ela cai. É graças às leis que presidiram a destruição, por exemplo, das raízes de um fio de cabelo, para que ele se desligasse da cabeça, é que esse fio de cabelo cai. Cai no momento em que Deus quer. Deus, neste momento, se confunde, portanto, na nossa mente, ainda incapaz de fazer distinções mais profundas, se confunde com a própria natureza. Porque Deus age através da natureza. Porque é a sua inteligência que modela, que estrutura a natureza. Mas o diabo, onde fica o diabo? O diabo surge como uma contradição a Deus. O diabo surge como um opositor de Deus. E mais ainda, como uma criatura de Deus que se rebelou contra o Pai Supremo e conseguiu, apesar de ser apenas uma criatura, conseguiu permanecer afrontando o Criador através dos milênios, através da eternidade. É, portanto, um absurdo. O diabo representa, então, uma personificação pura e simples das forças inferiores da natureza. Mas Deus não é apenas uma personificação do bem. Ele é, na verdade, o bem em si mesmo. E ele aparece em nossa consciência, graças à nossa percepção extrasensorial, que pode captar a realidade lógica da sua existência no universo.